Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero trazer uma palavra de fé e de encorajamento para todos aqueles que passam por algum tipo de perseguição, por algum tipo de calúnia, por alguma tentativa dos seus inimigos de lhe fazerem o mal. Eu quero mostrar como Deus cuida e como Deus nos protege em situações como essas. Em 1 Samuel capítulo 18, que fala da história de Davi, vocês vão ver que ele vence Golias e Saul chama ele para habitar em seu palácio e coloca Davi para fazer parte dos seus exércitos. E por causa do destaque de Davi, Saul começa a perceber que ele pode ser uma ameaça para o trono, que Davi pode suceder Saul. Então, começa a armar alguns laços, algumas armadilhas para tirar Davi do caminho, para matar Davi. Em uma dessas armadilhas, nós vemos a providência de Deus agindo a favor de Davi. Davi foi prometido a Davi que se vencesse o gigante, receberia uma mulher para se casar, uma das filhas de Saul. E no verso 20 está escrito: mas Mical, outra filha de Saul, amava Davi. Ok? Contaram-na a Saul e isso agradou. E disse Saul: eu la darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Então, Saul, sabendo que Davi era uma pedra de tropeço, uma ameaça para o seu reino, e sabendo que Mical, uma das suas filhas, amava Davi, Saul pensou: eu vou usar então a minha filha para arruinar Davi. O que Saul faz? Saul promete Mical a Davi, falou: ela é sua. E era comum os homens pagar um dote para o pai da noiva. Aí Saul diz: eu não quero um dote não, eu só quero 100 prepúcios de filisteus, assim você vai ter a minha filha. O que é 100 prepúcios? O prepúcio é a pele do membro masculino. Davi ia ter que cortar 100 prepúcios de 100 homens. E para isso, teria que lutar, enfrentar e matar 100 homens. Ou seja, para ter Mical, Davi iria arriscar a sua vida e ter que enfrentar 100 filisteus. Era uma cilada que Saul estava fazendo para Davi, então, nessa tentativa, ser morto e não ameaçar mais o trono. E olha só o que acontece. Verso 26 diz assim: tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou este de que viesse a ser genro do rei. Então Davi ficou contente: nossa, vou ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs Davi com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens e trouxe os seus prepúcios e os entregou ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Eu quero mostrar como Deus trabalha em nossa vida. Veja só, o ímpio, o inimigo, o mal, quando eles intentam algo contra os justos, contra os cristãos, veja como Deus estende a sua mão e veja como Deus, ele interfere na história. Saul não estava sendo honesto no seu pedido. Olha, me dá 100 prepúcios que toma minha filha, eu te dou a minha filha. Saul tinha armado um laço, uma armadilha para tirar a vida de Davi. E Davi não sabia.
que estava entrando em empreendimento não para ser genro do rei, não para ter Mical como a sua mulher, mas para perder a sua vida. Ele ia cair numa emboscada. Mas o texto diz que ao invés de 100, ele conseguiu 200 prepúcios. Ele matou 200 filisteus. E qual foi a causa disso? O verso 28. Depois que Davi chega com 200 prepúcios até e entrega a Saul, Saul responde, verso 28, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Deus livrou Davi. Irmãos, veja essa palavra como ela é encorajadora para nós. São tantos aqueles que querem nosso mal, são tantas armadilhas que armam a fim de que nós caiamos. São tantas coisas conspirando contra nós. Agora, por exemplo, você tem ideia do que possa estar acontecendo contra você? Você tem ideia do que possam estar fazendo com você? E não só em algo individual. Será que nós sabemos o que o futuro reserva para nós, como cristãos, como igrejas? Quantos planos sendo feitos, quantos contratos falsos sendo assinados, quantas alianças sendo feitas com o propósito de derrubar a igreja, oprimir a igreja, perseguir o cristão, tirar seus direitos, bloqueá-lo. São tantas coisas conspirando, trabalhando contra nós. São tantas propostas nos chamando, nos envolvendo, mas que na verdade estão servindo de laço para nos pegar, para pegar você. É uma armadilha essa proposta. E muitas vezes nós não saberemos. É tudo feito às ocultas. Muitas vezes nós vamos aceitar pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Mas o texto diz aqui que Deus não deixou Davi cair no laço. Deus livrou Davi. Porque o dia da morte de Davi, quem decidiria não era Saul, era Deus. O dono de Davi era Deus. O Senhor de Davi era Deus. E quem era responsável pelo que ia acontecer com Davi não era Saul, era Deus. Irmão, se anime, se agrade no Senhor. Muitos são os que querem a nossa vida, como Paulo diz, nós, como por amor de Cristo, somos condenados à morte o dia todo. Somos sentenciados à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. O Senhor há de desfazer o laço. O Senhor há de derrotar o inimigo. O Senhor há de envergonhá-lo. O Senhor há de te livrá-lo, ainda que você não saiba. Confie no Senhor. Todo o mal que fizerem contra você, contra mim, Deus o reverterá em bem. Deus não permitirá que o inimigo triunfe sobre você, sobre a minha vida. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.